Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Qual é a educação que você quer promover ao seu filho? Essa é sempre uma questão para os pais, os cristãos. E hoje nós vamos apresentar o trabalho do Colégio Arcângelos, que tem como base educacional os valores cristãos católico tradicional. E para isso vou conversar com o diretor do Colégio Arcângelos, o Douglas Medeiros, e também a coordenadora pedagógica, a professora Mariana Munhoz. Obrigado pela presença de vocês hoje. Obrigado, Douglas, por estar aqui mais uma vez no Ação Nacional. Muito obrigado, Júnior, a toda a equipe da TV Século XXI. Uma alegria muito grande vir partilhar desse projeto tão importante, Colégio Arcângelos. Obrigado, Mariana. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, então, gente. Qual é o papel de um professor, então, de uma escola católica? Como é que é isso? Tem diferença? Hoje, o problema principal que nós encontramos dentro da educação é a formação do professor, porque ele é fundamental. Ele que tem o contato direto com o aluno. Então, nós passamos por um processo de formação de professores de quase 3 anos para, então, nós darmos início à proposta do Colégio Arcângelos. E a professora Mariana, que é especialista nesse assunto, na formação de professores, né, que tem nos ajudado também a esta formação contínua desses professores. É muito importante que o professor ele tenha uma boa formação técnica, então ele realmente domine o conhecimento ali, ele saiba realmente aquilo que ele está ensinando. E também é importante que o professor tenha um bom exemplo de vida. Os alunos eles se espelham muito no professor. Então tudo isso a gente vai observando também ao trazer um professor para a escola. Quando a gente fala assim, as pessoas às vezes podem estar falando assim, mas educação na escola católica volta àquela época em que a gente ouvia falar, lá atrás, eu estou falando assim, de 1700, 1800, em que se colocava num colégio interno, né? Uma coisa assim, rígida. Como é que é isso, gente, para a gente desmistificar um pouco isso? É um colégio normal, que segue a grade curricular que exige como qualquer outra escola. Exatamente. Júnior, hoje, todo colégio, para ele conseguir a concessão, é preciso que ele, em primeiro lugar, tenha uma proposta pedagógica que é aprovada pela diretoria estadual de ensino. Então, todo colégio é uma concessão do Estado, porque é dever do Estado promover a educação. Então, toda e qualquer escola que for aberta, é necessário aprovação estadual. Portanto, nós precisamos seguir toda a determinação do Ministério da Educação e Cultura. Então, existe uma grade curricular, tem a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Então, o que nós podemos trabalhar é todo o conteúdo católico, a nossa fé, o catecismo, e inserir todo esse conteúdo na vivência prática do dia a dia dos alunos. Então, nós temos a oração para iniciar as aulas, nós temos também um incentivo para as famílias que querem ampliar e participar da Eucaristia diária. Então, nós temos missa todos os dias, às 7 horas da manhã, para a turma que participa da escola na parte da manhã, e também todo dia às 18 horas para as famílias que também podem participar na parte da tarde. Então, é um colégio normal como os demais colégios, porém nós buscamos viver toda a fé católica na sua essência com os sacramentos da igreja. Quer dizer, tem aula de matemática, inglês, tem aula de geografia, ciências, educação física, né? Tudo normal. Diria que uma diferença, os alunos gostam de estudar. Porque a forma de você ensinar é diferente, o amor com que o professor está dentro da sala de aula é diferente. Então, lembro de um testemunho de uma mãe, numa reunião de pais, que falou que ela nunca viu um olhar tão amoroso como ela viu o da professora com a filha dela para ensinar. E a menina relatou que em outras escolas ela tinha muita dificuldade de aprender porque não queriam ensinar. A professora não conseguia ensinar. Então, toda essa forma, essa vivência, ela é um testemunho vivo ali dentro. Um testemunho vivo do professor, um testemunho vivo dos funcionários. A criança ela vai entrando dentro desse universo de virtudes, dentro desse universo de amor a Deus, no olhar do professor, na forma com que ele trata o aluno, na forma com que ele transmite mesmo ali o conhecimento, com que ele conduz as suas aulas. A matéria é a mesma, mas a gente percebe uma diferença
clara, tanto na vivência dos professores, que relatam, né, o quanto é diferente você estar num ambiente assim, quanto na experiência dos alunos, que têm demonstrado cada vez mais esse olhar individual e esse gosto por aprender, por querer realmente aprender matemática, por querer realmente aprender o português, por enxergar o sentido disso tudo. Né? Essa é a maior diferença. Porque eu preciso aprender matemática, porque eu Precisa preciso aprender ciências. Isso tudo é bom, porque faz parte da nossa vida intelectual. Né? Nós falamos muito lá dentro que a formação ela é uma formação para o todo, para o corpo, para a alma e para o espírito. Então, nós temos capacidade de aprender matemática. Nós temos capacidade de aprender português. Por que não aprender? Né? E por que não aprender aquilo com excelência, com vontade, com empenho, para que nós possamos trazer cada vez mais esse resultado na vida prática também. Então, a vida intelectual caminha junto. E um ponto importante que eu gostaria de ressaltar, Júnior, é que apesar de nós cumprirmos todos os requisitos que são exigências do governo, a gente tem esta abordagem diferente. Né? Primeiro porque nós identificamos um problema hoje dentro da sociedade. Muitas vezes as crianças são depositadas na escola e as nossas escolas viraram depósitos de criança. E a gente quer ter uma abordagem diferente no Colégio Arcângelos. Isso que a professora Mariana disse é muito importante. Então a gente tem trabalhado essa visão integral, não em tempo integral, mas a visão integral do ser humano. O que é isso? É você educar o corpo. Então quando você forma a criança para um autodomínio, é diferente. E hoje o que nós estamos vendo? Até mesmo uma sexualização precoce das nossas crianças com o uso indevido das redes sociais, do celular. Então a gente quer trazer a educação do corpo, a educação dos sentidos. Então isso é muito importante, um diferencial. E quando a gente fala da educação do corpo, alma, quando eu estou falando da alma, eu estou falando do desenvolvimento do intelecto, da inteligência. Então, o que nós estamos vendo hoje fora? Conteúdos que não edificam, que não desenvolvem a capacidade intelectual. Cada vez mais a nossa régua na educação ela está abaixando. Ao invés de nós buscarmos a excelência dos alunos, nós temos diversos processos de progressão continuada, faz uma prova e simplesmente você resolve o problema do aluno não passar, de não adquirir esse conhecimento. E o último e mais importante ponto, que é a educação do espírito. Deus foi eliminado da sala de aula, Deus foi eliminado da educação. E o diferencial do Colégio Arcângelos é justamente esse, de trazer Deus para a vivência do dia a dia das crianças. Como essência, também como equilíbrio do ser humano, para que ele possa ter esse equilíbrio mesmo, emocional, né? Saber entender a razão das coisas, saber compreender daquilo que é a existência dele, né? O fim, o meio. Isso é muito legal. Bom, eu quero mostrar aqui um VT, gente, que fala um pouquinho sobre, dá um exemplo de como é o trabalho desenvolvido por eles lá no Colégio Arcângelos. Vamos ver. Bom, tá aí elas estão cantando em latim, né? Sim. Isso que a gente está vendo ali.
que o uso do latim? Qual a importância dele na sala de aula? Interessante que eu estava conversando isso hoje com as crianças. E elas entendem, tá, o porquê estudar latim. O latim, ele é uma língua mãe. Então, muito daquilo que a gente vai aprender no português vem do latim, inclusive a etimologia das palavras, a própria organização da gramática. Então, ao estudar o latim, você consegue compreender com muito mais maestria a nossa própria língua, o português. Exatamente. Além de ajudar a aprender outras línguas também que vêm do latim. Do latim, né? O italiano, espanhol, né? O francês. Italiano, o espanhol, o francês, o inglês o romano. Também. Assim, 40% daquilo que é utilizado em inglês vem do latim, mas a origem do inglês vem do saxão, que é da Germânia. Então, o latim não deu origem ao inglês, mas ele influencia muito, porque praticamente todo o Império Romano falou latim. E a língua oficial do Vaticano hoje é o latim. Então, todos os documentos papais foram escritos em latim. Então, desde toda a Europa, tá, o leste da Ásia, também o norte da África, todos os países que circuncidaram ali o mar Mediterrâneo falavam latim na época do Império Romano. Então tem uma grande influência do cristianismo. Tanto é que o latim também ele foi utilizado para unificar a palavra de Deus, né? Que se escreveu muitos dos textos em grego, em aramaico, a Bíblia, a Vulgata, a tradução do latim. Então, existem até muitos escritos de santos que não foram traduzidos até a data de hoje, porque ainda não foram traduzidos no latim. Então, tem conhecimentos também da igreja. Então, o inglês, o latim, além de desenvolver esta racionalidade, porque é uma língua racional que desenvolve a inteligência e prepara o aluno para a vida intelectual, o latim também tem uma sua função de linguagem e tem a sua função cultural também, porque vai te dar acesso a fontes primárias. Você vai poder ler Santo Agostinho, escrito em latim, né? Cidade de Deus. Você vai ter acesso e tem muitas palavras que têm um significado muito mais profundo quando interpretados em latim do que da tradução em português, ou espanhol, ou italiano, ou em francês. Você consegue entender o português, a essência da palavra, né? Você consegue dividir as palavras quando você aprende latim e você compreende o que significa aquela palavra só pela divisão dela, né? O estudo da etimologia. E, além disso tudo, o latim ele é uma matéria importante para o desenvolvimento da vida intelectual. Então, é uma língua que é racional, que é lógica, que é bem estruturada. Então, todo esse domínio que a gente vai treinando também ali com as crianças, da gramática latina, de compreender a estrutura da língua, ela desenvolve a nossa vida intelectual. Não é uma novidade para nós que as pessoas que são intelectuais falam várias línguas, né? Têm o domínio de várias línguas. E o latim, ele permite isso acontecer com muito mais facilidade. Como que os professores abordam questões éticas e morais em sala de aula dentro de uma perspectiva católica? Como é que a gente pode lidar com essa situação? Acho que um ponto importante, Júnior, que nós trabalhamos e definimos com os professores, que a nossa referência é o catecismo da Igreja Católica. Então, em relação ao posicionamento ético, o catecismo nos orienta. Qual que é o posicionamento da igreja? É o posicionamento do Colégio Arcângelos e também o posicionamento dos professores. Então, nós somos norteados pelo catecismo da Igreja Católica. Eu gostaria de ressaltar um ponto do bloco anterior, que nós estávamos falando sobre o latim, só para concluir que o estímulo do latim para as crianças vai fazer com que elas tenham facilidade em desenvolver aptidão e desenvolver outras línguas. Então, como o espanhol, o italiano, o francês. Então, este estímulo do latim, ou por um estudo direcionado, ou até mesmo como um autodidata, essa criança vai ter mais facilidade para aprender outras línguas. Então, além da função linguística, a gente tem a função cultural e também a função filosófica, que é preparar essa criança para a vida intelectual. Ok. Mas quando você fala utilizar o catecismo da Igreja Católica, como que vocês utilizam isso? Em sala de aula, não é? Como é feito isso? Na aula de latim? Não,
O que a gente trabalha muito é sempre com a consciência da verdade. Então, tudo aquilo que a gente ensina tange o que é a verdade. Então, todos esses assuntos de ética, de moral, eles vão direcionando a criança para isso, para a prática das virtudes, para compreender aquilo que a igreja ensina. Então, nós temos muita roda de conversa com as crianças, momentos em que nós podemos sentar e conversar sobre aquilo que eles veem, sobre aquilo que eles têm dúvida. Eles perguntam muito também, né, para que a gente possa estar direcionando isso. Então, não é feito propriamente na aula em si, né? Mas nesses momentos, os professores eles têm o costume de estar um intervalo com as crianças, né? Até uma prática de Dom Bosco essa, onde você consegue ali promover uma amizade com os alunos. E dessa amizade a gente consegue abordar com muito mais tranquilidade, com muito mais clareza, com muito mais leveza também esses temas com as crianças. Então, digamos que isso está ali inserido no cotidiano delas, com essa abertura de coração para perguntar aos professores. Então, eles trazem muitas dúvidas, né, de como eles vão relacionar isso com as outras pessoas. E ali a gente consegue ir esclarecendo um por um, a gente consegue trazer esses temas em algumas fábulas, por exemplo, que trazem alguns valores, né, alguns textos literários que vão trazendo. A gente tem alguns clubes de livros com eles também, onde a gente vai discutindo isso. Temos um projeto também onde estamos promovendo alguns passeios com as crianças para que a gente possa criar essa intimidade e nesses momentos a gente possa comentar também com eles a respeito disso, né? Sempre de uma forma mais parte do cotidiano mesmo. Conhecimento da arte. Isso. E outro ponto também, Júnior, uma vez por semana a gente faz o contraturno. Então, quais são as atividades de contraturno? Nós temos o aprofundamento na fé. Então, nós temos uma aula específica que nós vamos abordar a parte da espiritualidade, também doutrina da igreja, e a gente faz o trabalho com o catecismo. Então, a aula de aprofundamento na fé, ela tem esse papel. E também nós temos lá a própria formação de catequese dentro do colégio. Então, tem aqueles alunos que estão se preparando para a primeira Eucaristia. Nós temos um foco nesses alunos e nós temos também um grupo de jovens que estão se preparando para a Crisma, além do aprofundamento na fé, que trabalha, além da doutrina, também a história da igreja, documentos da igreja. Então, a gente faz um trabalho focado para levar a palavra de Deus mesmo com fundamentação, né, naquilo que é a doutrina da igreja. E como é que é possível conciliar as outras matérias? Matemática, ciências, geografia, diante de tudo isso que vocês estão nos colocando aqui? Como é que concilia isso? Bom, o estudo de todas as matérias nos leva ao conhecimento da verdade. É o que acontece na matemática. Então, ao fazer ali as demonstrações matemáticas, por exemplo, que é um diferencial, a gente não ensina apenas a fórmula, como é que você resolve, mas você tem ali a experiência da meditação, né, de entender como é que aquilo aconteceu. Você vai aprendendo cada vez mais esse contato com a verdade, dentro das ciências também. Então, as disciplinas curriculares, elas acontecem na grade comum. Então, por exemplo, as crianças que vão no período da manhã, tem ali no período da manhã matemática, português, ciências, história, geografia, sempre com esse olhar de compreender essas ciências através de um caminho da verdade, para que você possa realmente compreender aquela disciplina. E aí, nos contraturnos, ou dentro de algum contexto, ou dentro dos intervalos, entre a amizade em que vai surgindo entre os professores e os alunos, a gente consegue trabalhar nesses outros temas também. Então, possui uma grade, Júnior, todo um planejamento de aulas, né, com os horários específicos que as coisas vão acontecendo. Porém, não é porque nós estamos na aula de português e de matemática que nós não iremos relacionar com a verdade. Então, tudo nos remete a Deus. Então, é esse o olhar que nós temos que ter diferenciado. E, é claro, vai ter o horário específico da aula do aprofundamento na fé, na aula de catequese e na aula de português, de matemática, de geografia, de ciências, de história. Então, nós temos o horário para cada disciplina. Porém, todas as disciplinas têm este olhar atento para as coisas de Deus, né? E também o tempo específico para o desenvolvimento da matéria que seria, né, especificado
um foco na formação católica. Eu fiz esse tipo de pergunta para vocês por causa do seguinte, conforme você foi falando, né, a questão da gente utilizar o catecismo da Igreja Católica e tudo mais, lógico, a gente sabe que isso é excelente, mas para que as pessoas até não achem que a gente está aqui, ou estejam formando padres, ou estejam formando bispos, ou estejam formando irmãs e congregação, né? Porque eu acho que não é essa a ideia, né? A ideia é da formação humana, para a gente poder explicar isso, né? Exatamente. Então, os alunos, eles têm toda a formação humana. São livres também. E, digamos, também, né? assim, uma formação humana de excelência. Né, como vai trazer São José Maria Escrivá, nós precisamos desses cristãos bem formados no mundo. Nós precisamos de médicos, assim, nós precisamos de engenheiros, nós precisamos de pedreiros, a gente precisa desses profissionais que sejam cristãos, que tenham virtude, que façam essa diferença, que façam o trabalho deles com excelência, que façam de toda a sua obra... Do respeito humano. Exatamente, uma verdadeira vivência da vida espiritual. Né? Então, a gente vive isso com os alunos também. Os professores vivem isso em sala de aula. Eles são professores, não são freiras, não são padres, mas eles conseguem trazer no trabalho deles essa realidade da vida espiritual. Então, eles fazem tudo aquilo com um amor diferente, com um olhar para cada criança, como se estivesse educando o próprio Cristo. Isso vai fazendo esse diferencial acontecer. Mas a grade, a formação, é uma formação humana, digamos uma formação humana completa, né? Onde a criança ela realmente pode desenvolver tudo aquilo que ela tem de potencial, que muitas vezes fica escondido nas escolas. Então, o que acontece geralmente na escola? A criança só precisa trazer uma nota para casa, então ela só precisa do resultado da prova. E nisso, o professor não está observando se a criança está aprendendo, se a criança está tendo alguma dificuldade, se ela realmente entendeu o assunto, se ela realmente está dominando, se ela está com outra dificuldade, como, por exemplo, na própria vida de estudos, em se organizar. Ou até em casa, né? Até em casa. Quando a gente traz esse olhar de formação humana, nós conseguimos identificar isso. Então, por exemplo, nós temos alguns programas de tutorias que acontecem também no contraturno, não é para ensinar português e matemática, é para ensinar o aluno a estudar, a se organizar, a montar sua rotina, né? A separar um tempo ali no seu dia para estudar, para brincar, para descansar. Então, toda essa formação humana, ela precisa acontecer para que o aluno traga bons resultados pedagógicos. Inclusive, um olhar também no pedagógico, ou seja, a criança está aqui, mas ela aprendeu as etapas anteriores? Será que ela realmente sabe o conteúdo? Ou será que ela só não estava ali entregando uma nota? Fez um trabalho e tirou a nota e passou de ano. Né? Então, todo esse olhar garante para essas crianças uma formação de qualidade. E nós vivemos isso também nesse primeiro bimestre. Então, muitos alunos que tinham notas excelentes começaram a apresentar dificuldades. Por quê? E aí, conversando com os alunos, a gente começou a entender, na outra escola eu só entregava um trabalho e tirava nota, eu não precisava aprender o conteúdo. E ia passando, ia passando. Então, você tem um aluno que não sabe ler muito bem, que ainda não domina a escrita. E quando a gente faz esse olhar pedagógico para o aluno, olha, não, vamos lá, passo por passo. Qual passo está faltando? Você consegue desenvolver. Então, eles trazem um resultado pedagógico, um resultado de melhora no português, de melhora na leitura, de melhora na escrita, de melhora no domínio da matemática. Né? Então, de fazer as contas ali com mais maestria, com mais domínio, porque a gente consegue identificar as etapas do que está acontecendo. Então, essa parte pedagógica ela não é negligenciada, muito pelo contrário. Ela é valorizada como desenvolvimento da vida intelectual, como uma parte importante na formação do homem, porque ela realmente é. Né? Nós realmente podemos desenvolver essa nossa vida intelectual e os alunos são convidados a isso. Olha que legal, que interessante. A professora traz essa questão de um problema que nós estamos vivendo dentro da educação. E eu tive até a oportunidade de gravar um curso aqui no EAD da TV Século XXI, a globalização da educação. Até faço o convite para que todos possam acessar. Tem lá, se quiser acessar, né? eadseculo21.com.br. E esse curso é gratuito. Você apenas basta se inscrever. E ali eu faço o relato do que era a educação na antiguidade, do que passou a ser a educação na Idade Média e depois do declínio da educação que sofreu até os dias de hoje. Hoje, nós temos uma educação que é muito voltada para o mercado de trabalho. Nós precisamos ter profissionais para atuar na sociedade, isso é óbvio.
Porém, nós não temos um olhar numa educação que vai desenvolver o ser humano como um todo. Você forma o profissional e muitas vezes você não deixa de lado a relação humana. Então, essa proposta nossa de educação do corpo, da alma e do espírito traz justamente esse olhar integral. E tem que lembrar, até que se tocou, é uma pergunta que eu ia fazer para você, Douglas. Existe a questão da história da igreja, né? A igreja sempre esteve envolvida na educação da humanidade, na formação humana das pessoas. As melhores escolas que existiam antigamente eram escolas católicas, né? Na formação de todos os sentidos, né? Exatamente. A igreja tem uma base fundamental, porque a gente pode olhar na história. A primeira escola que teve foi a escola de profetas, né, de Samuel. Então nós estamos olhando lá atrás, na época do rei Davi. Olha, veja só. E depois, toda a história do povo hebreu também, eles identificavam ali aquele que se destacava em excelência para ser o professor, aquela referência. E depois isso tudo foi sendo ensinado dentro dos mosteiros. Até então que o acesso a isso tudo ficou muito difícil. Então, o bispo concedia uma licença para ensinar e aí fundaram-se as faculdades, né? E aí se difundiu pelo mundo inteiro. Mas todas as faculdades que iniciaram, que são consideradas catedrais, partiram de iniciativas da igreja. Então, é importante que nós resgatemos esta essência desse ensino que vai educar o integral. É importante educar o profissional? É. Mas também nós não podemos deixar de lado aquilo que é próprio da vocação do ser humano. Porque hoje é assim, na região tem aptidão logística, nós estamos precisando de profissionais para a área de logística. Mas você tem vocação? Não importa a sua vocação, você vai ganhar dinheiro em logística. Então, se tem uma mentalidade como essa, ou então o pai seleciona a escola, poxa, qual que é a nota, qual que é o índice de aprovação no vestibular dessa escola? O pai tem esse olhar também. Não importa se o seu filho realmente sabe. O que importa é se ele foi adestrado de uma forma correta para aprender, passar em testes e entrar no vestibular. E algo que eu queria aqui, concluindo, Júnior, é relatar para vocês o testemunho de vários pais desesperados que formou o filho dentro da igreja e esse passou numa faculdade e que depois ele perdeu o filho, porque o filho voltou com valores totalmente invertidos daquele que foi a educação que o pai deu em casa. Então a gente tem toda essa preocupação de questões ideológicas também que estão adentrando dentro da educação e das propostas pedagógicas. Então o que a gente quer fazer é o resgate da verdadeira educação católica. Note, isso não significa que essas crianças não vão estar prontas para fazer um vestibular ou para viver uma profissão. Muito pelo contrário. Quando você educa o todo, você descobre a vocação, você descobre os seus dons, a sua aptidão, aquilo que você realmente pode ser útil para as outras pessoas, pode usar no seu serviço, pode usar na sua profissão. E é esse despertar que nós conseguimos perceber nos alunos. Muitas vezes os pais acham que, como a gente estava falando, o aluno tem que só passar no vestibular, né? O objeto real não, você tem que passar. Por isso que eu investi em você para você passar no vestibular, passar numa universidade estadual, né? Sempre ou uma federal, né? E sempre é esse o objetivo, né? Que e a gente acaba esquecendo da essência, às vezes, do aluno, né? Na verdade, toda vez que a gente reduz a educação a um único ponto, então, por exemplo, eu vou formar só o aluno para passar no vestibular, você negligencia o todo. Então, e a vida profissional, a vida pessoal desse aluno, a vida moral, a vida intelectual? Onde é que fica tudo isso? Você não tem nem tempo de olhar para o aluno. Ele não consegue lidar com as emoções. Não, é quando a gente vê uma ansiedade para fazer prova, é um choro, porque eu vi muito isso, né? Não passei, acabou a minha vida. Pera, não acabou a sua vida. Você ainda tem um ano, você pode tentar de novo, né? Você pode estudar mais, desenvolver e passar. Mas todo esse olhar para o ser humano, ele fica negligenciado, porque você está reducionista, você está olhando um único ponto. É diferente de quando a gente olha para o homem como um todo. E aí sim, nós conseguimos profissionais de excelência. E é interessante porque a nossa educação foi direcionada para formar essas pessoas para passar no vestibular.
E cada vez mais o que a gente escuta é que você não encontra mais profissionais como antigamente. Que os médicos não são tão bons como antigamente. E aí, cada vez mais a gente traz aquela linguagem, né, da humanização, de que você precisa de médicos humanizados, professores humanizados, engenheiros humanizados. Eles têm séries de cursos de humanização para todos os lados. Porque fomos reduzindo a educação. Formar um ser humano não é só ensinar alguém a passar no vestibular. Na verdade, se você educou bem, essa parte é a mais fácil. Essa parte é uma sequência de treinos que você faz e consegue dominar uma prova quando você tem uma vida intelectual, consegue estudar, sabe se organizar, tem força de vontade para fazer isso, né? E tem ali o domínio das ciências, rapidinho você faz. Você se desenvolve profissionalmente e não como um profissional qualquer. E essa é a diferença, porque é uma missão entre nós cristãos. Nós temos a missão de ser testemunhas vivas de Cristo. De ser para o outro, né? Exatamente. De crescer Isso juntos, né? diferencia muito. Essa é a diferença. E aí você vai ter profissionais cada vez mais interessados naquilo que estão fazendo, dispostos realmente a fazer aquilo com excelência, né? De viver realmente toda essa vida profissional unida a essa vida espiritual que ele tem. Olha, a nossa equipe foi até Jundiaí conhecer mais de perto o trabalho do Colégio Arcângelos e saber como o método de ensino católico tem impactado na vida familiar dos alunos. Vamos ver. Eu sempre falo que quando nós colocamos os nossos sonhos no coração de Deus, a gente começa a montar um quebra-cabeça e esse quebra-cabeça vai ganhando um formato. A fim de resgatar a metodologia de ensino atrelada aos valores da Igreja Católica, o Colégio Arcângelos foi fundado em fevereiro deste ano em Jundiaí, no interior de São Paulo. O Colégio Arcângelos, ele é um sonho, né? Eu já tinha sonhado há muito tempo, mas eu coloquei esse sonho no coração de Deus, porque eu sozinha estava difícil para a realização do mesmo. E quando eu conheci o Douglas, o sonho começou a acontecer. Eu sempre falo para a gente ver as crianças e os jovens com o olhar de Deus. E hoje, no mundo de hoje, não tem nada melhor do que você olhar para esse jovem com o olhar de Deus dentro de uma escola. Além de ser um ensino religioso, é a formação contínua com os pais, né? Que a gente faz uma formação uma vez por mês. A nossa escola está sendo uma extensão da casa dos pais. E a mesma coisa é a casa dos pais para a escola. Então, para a gente manter a continuidade do ensino, o nosso diferencial também é a preocupação com os pais. O colégio é focado na importância da participação dos pais e algumas mães tiveram a oportunidade de trabalhar ali e acompanhar de perto o desenvolvimento dos filhos. Eu tenho 2 filhos, um estuda de manhã e o outro que é o meu aluno. Então, assim, a gente consegue compartilhar, porque a gente é um ser humano completo. A gente é espírito e a gente é o corpo. Então, nós conseguimos nos aproximar tudo, porque nós conseguimos conversar sobre todos os assuntos. Isso está nos proporcionando um crescimento familiar muito grande. E isso está nos fazendo crescer no amor também, um para com o outro. Tenho propriedade para falar, porque além de mãe eu trabalho aqui também. Então, eu vejo mais de perto tudo o que está acontecendo, toda a educação que as crianças estão tendo, todo o amor que os professores sentem pelas crianças. É muito diferenciado o nosso trabalho. O colégio é uma continuidade da nossa casa e para elas também aprenderem muito aqui, principalmente o desenvolvimento da alma e do espírito. Os elogios não vêm apenas dos pais. Eu gosto aqui de várias coisas, principalmente dos livros e dos quadros que são muito de Deus. E essa escola é bem santa. Eu gosto quando a gente vai lá na sala, a gente fica falando das histórias de Dom Bosco. E eu gosto da catequese também. Essa aqui está se mostrando um resultado diferente, então eu estou gostando bastante.
Bom, legal, a gente acabou de ver aí esse VT, né, que mostra um pouquinho do trabalho de vocês lá no Colégio Arcângelos. Agora, além dos feedbacks que vimos aí no VT, qual outro tipo de retorno que vocês escutam dos pais e até mesmo das próprias crianças? Olha, Júnior, um foco que nós procuramos ter no Colégio Arcângelos é o envolvimento da família. Então, aqui é uma parceria entre a escola e a família para nós termos uma educação verdadeiramente de excelência, onde a escola ela vai ser a continuidade daquilo que se aprende em casa, com princípios e valores, e também em casa poderá ser uma continuidade no colégio. Então nós temos a preocupação de envolver toda a família. Então nós, além das reuniões de pais, nós temos também formação para os pais, tá? Então nós temos uma programação de formação para os pais para ter um alinhamento pedagógico daquilo que nós estamos desenvolvendo dentro do Colégio Arcângelos para que a família tenha uma participação direta, porque assim nós teremos um bom resultado. E os testemunhos têm sido incríveis. Por exemplo, de pais que estavam separados e que reataram. Para a gente é um testemunho incrível. Olha isso, que interessante. A mudança do comportamento dos pais em relação aos filhos. Porque a gente faz um trabalho também de educação parental, de fortalecimento de vínculo familiar. Então, muitas vezes, são coisas simples, técnicas e práticas que o pai pode desenvolver com o filho e que vai melhorar a relação dele. Porque às vezes nós temos um pai muito autoritário e nós temos um pai muito permissivo. Nós precisamos encontrar um equilíbrio entre aquilo que é a função parental, ou né, talvez do pai, aquele do muito responsável. ausente, né, que sempre está trabalhando e está muito longe, distante do dia a dia da criança, né? Exato. E a gente faz a família acordar para isso. Porque qual que é o objetivo nosso? Nós trabalhamos e nós queremos dar uma boa educação para os nossos filhos, dar uma boa condição para os nossos filhos, para que a gente possa desfrutar bem esse ambiente familiar. E o que na prática tem acontecido? O pai não consegue suprir as necessidades da casa. Automaticamente a mãe também sai para trabalhar. Aí os dois saem para trabalhar. Aí quem que fica com os filhos? Aí o filho vai para a escola. E aí não tem um acompanhamento nem do pai nem da mãe. Então isso dificulta ainda mais a relação da família. Totalmente. E aí entra o problema das redes sociais, entra o problema da internet, dos dispositivos móveis. Então nós precisamos fazer esse trabalho com a família, para que a gente tenha um equilíbrio. Então o Colégio Arcângelos não é uma escola de proibições, pelo contrário, é uma escola de consciência. Tudo você pode, mas nem tudo é lícito. Nem tudo vai te fazer bem. Nem tudo lhe convém. Nem tudo lhe convém. É o aí. próprio do Evangelho. É isso aí. Como é que é esse trabalho inicial entre você, Douglas, e os mantenedores para que o projeto do Colégio Arcângelos saísse do papel? Olha, foi uma providência de Deus. Nós estávamos estudando essa realidade há muitos anos. Inclusive a professora Mariana, que está coordenando todo o trabalho do colégio, foi diretora também em outro colégio em Santo André. Ela trouxe para nós esse seminário da educação, mostrando esses problemas da educação, mas em qual caminho nós poderíamos nos organizar. Primeiro ponto, a formação dos professores. E depois, um projeto sólido que nós pudéssemos estabelecer uma escola em Jundiaí. E aí, através do Instituto Malagode, um grupo de amigos que resolveram se unir para trabalhar na promoção da educação, na promoção da família. Foi através desses amigos que surgiu a iniciativa. Olha, vamos tirar do papel isso tudo e buscar alguém que pudesse financiar esse projeto e que fosse um projeto sustentável, né? Não é um trabalho, uma instituição de caridade, mas um trabalho que precisa sim pagar os professores, nós temos um aluguel. Então nós saímos ali pedindo que o Espírito Santo pudesse nos encaminhar por uma pessoa que abraçasse essa causa. E graças a Deus nós encontramos um casal católico de Jundiaí, a Francisca e o Carlos, e eles
acreditaram nesse sonho e investiram um recurso para poder tirar esse projeto do papel. E aí nasce, este ano, o Colégio Arcângelos, que fica sediado ao lado da paróquia São João Batista, em Jundiaí. Né? O espaço já foi uma escola, então foi o SESI por muitos anos, e o SESI saiu dali, e aquele espaço estava totalmente parado, que pertence à Ordem dos Oblatos de Maria Virgem. E aí nós fizemos uma proposta de aluguel para reformar o local e que assim nós pudéssemos dar sequência. No primeiro momento, com o ensino infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. E nós pretendemos, no próximo ano, começar com o ensino médio e, quem sabe, daqui 4 anos também, nós pretendemos desenvolver uma formação de faculdade com o tema da pedagogia, que é algo, a especialidade que a professora Mariana está trabalhando, se debruçando, já preparando o mestrado. Quem sabe aí nós poderemos dar sequência com um trabalho de formação de excelência reconhecido pelo MEC, né? Uma formação pedagógica também no espaço do Colégio Arcângelos. Bom, a gente vai ver mais um pouquinho sobre o trabalho que eles desenvolvem lá no colégio. Vamos ver. Pra hoje a gente vai falar de São Padre Pio. São Padre Pio agora por nós. São Padre Pio tinha um vestido. Eu amo o Padre Pio. Também amo o Padre Pio. São Padre Pio rogai por nós. Ô Pronara, por que os meninos gostam tanto de Padre Pio? Eu não sei. Eu também não sei não. Qual é o motivo? São Padre Pio. É grande Padre Pio, também sou devota dele. Que legal, é muito bacana, né, o trabalho que é desenvolvido, né, através dessas virtudes também dos santos, né, que nos trazem muitas delas, né, essa intimidade com Deus. Sim. E tudo mais. E é interessante aqui porque o papel do professor, ele é fundamental nisso. Então, o professor, na vida dele, traz essa devoção, traz esse amor, conhece a vida dos santos, e na hora que ele está ali ensinando, isso tudo é transmitido junto. Então, a gente vê até o reflexo que vai formando ali, né, entre o professor e os alunos também, no âmbito da devoção, no âmbito da vivência da fé. Então, é dessa forma que os professores aí, eles ajudam os alunos a compreender e a respeitar também as diversidades, né, religiosas e tudo mais, porque isso é importante ser salientado. Exatamente. Quando nós fazemos uma educação para a vida de virtudes, nós temos um homem virtuoso, ou seja, um homem que sabe respeitar, um homem que sabe conversar, um homem que sabe acolher, um homem que sabe como ensinar também, como ser exemplo, como ser luz. E é nisso que nós acreditamos. Entender o próximo. Exatamente. E é isso que nós acreditamos. Formando um homem, então, para uma vida de virtudes, um homem dessa forma integral, ele vai conseguir ser essa luz também para outras pessoas. Olha aí que interessante, hein, Douglas? Muito bacana isso, viu? Porque as pessoas às vezes não entendem, mas quando a gente entende um pouco, se a gente se aprofunda na vida dos santos, a gente começa a entender mais Deus, né? A gente começa a entender a dimensão de Deus na nossa vida. É uma forma tão simples de você entender Deus. Se você começar a ler a vida dos santos, você vai conseguir. É o exemplo que nós temos. Tanto é que o próprio nome do colégio, Arcângelos, que significa arcanjo em latim, né, a gente tem essa proposta, salas de aula, elas foram denominadas, cada uma primeiro com os arcanjos, com os 3 arcanjos. E depois nós trabalhamos com santos que tiveram a sua vida totalmente dedicada ao ensino. Aquilo que Jesus Cristo, quando foi para junto do Pai, ele deixou essa missão para cada um de nós: ide e ensinai. Então, nós temos a Sala Dom Bosco, que foi um santo que desenvolveu toda uma proposta de metodologia pedagógica de estar junto e conhecer e conquistar o seu discípulo de forma a influenciar diretamente na vida desse seu discípulo. Depois nós temos Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, aqui ó, Padre Eduardo, né? Que saiu dos Estados Unidos na sua missão. E a primeira missão dele foi trabalhar com a educação, né? Quando ele veio para o Brasil, né? Depois que ele começou com os meios de comunicação na história dele, né?
mas era um meio de educacional. Inclusive, se você olha para a história da educação no Brasil, você percebe que a gente só tem educação por conta dos jesuítas. Dos jesuítas, Eles foram os primeiros aqui a montarem escolas, a começarem todo esse processo. E Santo Inácio de Loyola, doutor Angélico, que escreveu a Suma Teológica. Então, são os baluartes. E Santo Agostinho, nós temos 4 salas com santos lá, uma de Dom Bosco, Santo Inácio de Loyola, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. São 4 salas que nós temos e nós fazemos um trabalho com a vida desses santos com as crianças, né? Quer dizer, quando eu vou para essa sala, eu vivo a imersão da vida desse santo, é assim? Isso, a gente traz um pouco da história daquele santo, da história da ordem, do que aquele santo vivia nas suas virtudes também no cotidiano. Então, por exemplo, na sala de Dom Bosco, eles estão trabalhando muito a vida de Dom Bosco, né, o relacionamento dele com a Margarida, com a sua mãe, né, como que ela fazia todo esse processo educacional ali com ele. Então, estão trabalhando toda essa visão do respeito aos pais também, né, de como é que a gente vai desenvolvendo essa comunicação com os pais. Então, através da vida do santo, nós vamos identificando ali alguns pontos, algumas virtudes, e a gente consegue trabalhar isso com as crianças nessas rodas de conversa, nesses momentos introdutórios. Assim como também ali na sala dos jesuítas, né, do Santo Inácio, a gente tem toda essa história dos jesuítas. Os jesuítas, eles formavam santos, inclusive dentro da escola. Santo Inácio cansou de abrir escola, né, de abrir colégios jesuítas ali, e inclusive eles trouxeram uma grande mudança na educação. Os jesuítas têm uma importância enorme dentro do campo da educação. E ali eles conseguem ver também todo esse desenvolvimento da educação, todo esse desenvolvimento histórico, né, localizando ali então onde é que está esses santos, onde é que está essa ordem, né, onde é que ela faz parte ali do contexto histórico, e assim vai desenvolvendo as outras atividades. Então a gente pode afirmar que, por exemplo, nesse sistema pedagógico em que eu desenvolvo o ser humano como um todo, eu consigo também ajudar nessa questão das emoções, né? Que a gente muito vê hoje grandes problemas com crianças já, né, na fase da adolescência, com depressão, crianças que estão vivendo já ansiedade ao extremo, que não conseguem ter um equilíbrio emocional, né, como a gente já fez programas aqui que falam sobre isso daí, né? Então, isso a gente consegue fazer com que a criança se descubra, né? Com certeza, principalmente na confiança que essa criança tem no professor. O professor, ele não tem um papel dentro da sala de aula distante do aluno, muito pelo contrário, é uma relação ali de amizade. Então, as crianças partilham com o professor aquilo que está acontecendo, aquilo que elas estão sentindo, elas sentem a vontade para chorar quando precisa chorar, para pedir um conselho quando precisa pedir, né? Inclusive da vida pessoal, do relacionamento dela com os pais, da dificuldade que elas estão tendo com os amigos, enfim, tudo dentro dessa amizade que é próprio da pedagogia salesiana, né? Esse amor entre o educador e o educando, nós conseguimos desenvolver ali um ambiente confortável, agradável para que essa criança desenvolva a sua vida moral também, a sua vida de sentimentos ali. Mariana, obrigado pela sua participação. Douglas, obrigado. Quem quiser conhecer o colégio, dá um pulinho lá em Jundiaí. Dá um pulinho em Jundiaí ou acesse o Instagram, Colégio Arcângelos. E nós temos um material próprio desenvolvido pelo Instituto Malagode, que orienta todo o trabalho que nós estamos fazendo no Colégio Arcângelos. Acessa lá. Obrigado. E obrigado a você que esteve conosco até este momento aqui no Programação Nacional, que volta na semana que vem com mais um assunto para você. Até lá.